Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Dori Edson. Seja bem-vindo ao nosso Café e Momentos com Deus. Hoje vamos refletir num assunto que está muito em voga. O racismo é pecado? Queridos, o racismo é um mal que tem afetado a vida de milhares de pessoas por todo o mundo. E como uma relação de entendimento ultrapassada, é errada e deve ser superada. Mas o que a Bíblia nos fala sobre o tema racismo? O racismo realmente é um pecado ou não? E qual deve ser o meu papel como cristão sobre esse assunto? Como cristão, eu devo denunciar um ato de racismo? Querido, se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu peço que se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Vamos para a reflexão? Gálatas capítulo 3, verso 28, nos diz assim: Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois em Cristo Jesus. Queridos, pela palavra do Senhor, somos todos um em Cristo Jesus. Podemos então afirmar que a prática do racismo é pecado. A Bíblia nos afirma em Tiago, capítulo 2, versos de 8 a 9, assim: Todavia, se estás cumprindo a lei real segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Mas, se fazei acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenado pela lei como transgressores. Queridos, todos os homens têm o mesmo sangue e isso nos torna pessoas iguais umas às outras. Atos capítulo 17, 26 nos diz que "E de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação." E o que isso nos mostra? Que Deus, em sua sabedoria e amor, aceita as pessoas de qualquer raça, qualquer cultura, qualquer nação, não fazendo, meu querido, acepção de nenhuma delas, porque somos pessoas formadas à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 27. Se somos essa imagem, por que pessoas agem desta forma de racismo contra o outro ser? É bem verdade, queridos, que existem certos preconceitos em relação a esse tema. Racismo é crime e é previsto pela Lei 7.716 e deve ser sempre denunciado, sim. Para pensar, quando um branco e um negro ambos estão qualificados para uma determinada vaga, sabemos que há uma distinção de cor, onde um é aprovado e em muitos casos esse aprovado é o branco. Olha o que diz Atos capítulo 10, de 34 a 35. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. Ou seja, como nos mostra a palavra de Deus, Deus não mostra parcialidade ou favoritismo pelo ser humano, e nem nós, como servos, deveríamos fazer isso. Devemos abarcar sim e amar ao próximo como nós mesmos, porque nos faz bem. Tiago capítulo 2, verso 8. E como observamos no Velho Testamento, Deus fez a divisão da humanidade em dois grupos raciais, que foram os judeus e os gentios. Mas a sua intenção era que os judeus formassem um reino de sacerdotes, ministrando às nações gentias. Mas, ao contrário do que Deus queria, os judeus se tornaram pessoas orgulhosas de sua posição e desdenharam dos gentios, queridos.
E com isso, Cristo colocou enfim a tudo isso, destruindo a parede divisória da hostilidade. Efésios capítulo 2, verso 14, nos diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, ou seja, a inimizade. Portanto, queridos, Cristo Jesus, com seu amor, quebrou em si todas as formas de racismo, todas as formas de preconceito e toda forma de discriminação. Tudo isto, se praticarmos, são afrontas à sombra de Cristo na cruz do Calvário. E Jesus nos ordena que amemos uns aos outros assim como Ele também nos ama. João capítulo 13, verso 34. Se Deus, querido, é imparcial e também nos ama com imparcialidade, isto significa que precisamos amar aos outros com o mesmo alto padrão que Deus nos ama. Queridos, podemos elencar que o racismo tem sim uma praga na humanidade por milhares de anos. E como servos de Deus Altíssimo, temos a obrigação de orar para que esse mal seja extinguido do nosso ser. Saiba que o racismo é pecado e, sendo assim, como todo pecado, ele também tem o seu perdão. Então, eu desejo a você um dia abençoado no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.